Olá, galera, tudo bem? Nós vamos voltar aqui agora só para a gente finalizar o nosso módulo 3, né? Dentro do nosso módulo 3, nós vamos trabalhar arranjo e combinação. Você vai ver que também é um caso específico de análise combinatória. Também tem como ser resolvido só pelo princípio fundamental, né, da contagem, que seria o princípio multiplicativo. Porém, como ele tem algumas características específicas, a gente acaba agrupando ele aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá ok? E fazer o cálculo. Se a gente vier aqui para o nosso slide, dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar a fórmula e eu vou separar aqui a parte mais importante. Aqui, olha só, sempre quando eu falar em arranjo, eu vou ter que entender que no meu arranjo a ordem importa. E eu não vou utilizar todos os meus elementos, tá? E já na combinação, a ordem não vai ser o que? Importante. Então, na minha combinação, a ordem não importa. No meu arranjo, a ordem importa. Se eu falar AB e BA, a ordem não importou porque mudou a minha concepção. Então, como mudou o meu resultado, a ordem importa. Agora, se a ordem não importar, combinação, tá ok? E aqui, olha só, professor, qual que é a fórmula que nós vamos utilizar aqui? A forma que nós vamos estar trabalhando, né, são essas duas, olha só. Quando eu tenho um arranjo de n elementos tomando P, vai ser n fatorial sobre n menos P fatorial, ok? Professor, e quando eu tenho uma combinação? Eu vou ter uma combinação de n elementos tomando PAP, vai ficar n fatorial sobre n menos P fatorial, ok? São as duas formas que nós vamos estar trabalhando até aqui. E aí eu coloquei alguns exercícios, e nos exercícios a gente vai entender melhor o que é um arranjo e o que é uma combinação. Olha, para participar de uma competição internacional de atletismo, foram selecionados 5 atletas, então eu tenho 5 atletas aqui no total, mas a competição só permite que eu leve 3 deles, representantes do seu país. De quantas maneiras diferentes pode formar a equipe? Aí agora a gente vai ter que pensar assim, ó, a ordem vai ser importante ou não? Aí quando eu pensar que a ordem vai ser importante ou não, eu estou imaginando isso daqui, ó. Se eu levar os atletas A, B e C, o atleta Antônio, a Beatriz e o Carlos. E se eu falar que eu estou levando a Beatriz, o Antônio e o Carlos, mudou a minha equipe? Não, não mudou. Como não mudou a minha equipe, aí você vai entender assim, ó, opa, a ordem não é importante. Porque a ordem dos meus elementos não mudou a minha equipe. Então, olha só, quando a ordem não importa, combinação. Aí aqui vai ficar assim, ó, combinação de 5, estou escolhendo 3, vai ser o 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial vezes o 3 fatorial, ok? E aí vai ficar assim, ó, 5 fatorial, vamos resolver. 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. Professor, por que você parou aqui? Porque aqui embaixo vai ficar, ó, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial eu posso cancelar com esse 3 fatorial. E aí vai ficar 5 vezes 4 vai ser 20. E 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então vai ficar 20 sobre 2, ou seja, eu tenho 10 equipes diferentes para poder levar, ok? Vou terminar de escrever equipes diferentes para poder levar, beleza? Então eu sempre queria que você pensasse assim, ó. A ordem, ela é importante ou não? Não, a ordem não é importante, combinação. A ordem é importante, arranjo, beleza? Foi realizada uma eleição no sindicato. A chapa precisa nomear uma comissão com 3 representantes, sendo que se candidataram 8 membros para compor essa chapa. De quantos modos diferentes podem se formar tal comissão? Então, na nossa comissão, não vão ter 3 pessoas? Aqui é o mesmo problema, olha só, eu tenho o A, o B e o C. Se eu falar comissão Antônio, Beatriz e Carlos, e se eu falar da comissão Carlos, Beatriz e Antônio, não é a mesma comissão? Como é a mesma comissão, a ordem não foi importante. Aí, como a ordem não foi importante, eu tenho uma combinação. Agora, eu tenho 8 elementos e eu estou tomando 3. Vai ficar 8 fatorial. 8 menos 5 fatorial. 8 menos 3, né? 8 menos 3 fatorial. E aqui de fora, 3 fatorial. Vou desenvolver, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes
5 fatorial. Eu posso parar no 5 fatorial porque no meu denominador eu vou cancelar com outro 5 fatorial. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial cancelou com 5 fatorial. Aí aqui eu vou só reescrever esse mais bonitinho, ó. 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6. 3 vezes 2 não é 6? Posso cancelar o 6 com o 6. 8 vezes 7 dá 56. Então, aqui eu tenho 56 comissões que eu consigo formar com as 8 pessoas, ok? Vamos fazer mais alguns exercícios. Ó, em uma reunião com 8 pessoas, todas se cumprimentaram uma única vez. Essa parece mais o do jogo, né, que a gente foi falando, né? Aí ele falou assim, ó, quantos foram os cumprimentos? Então, eu vou pensar aqui de novo, olha só. A ordem, ela vai ser importante ou não? Se eu falo assim, ó, A cumprimentou o B e o B cumprimentou o A, não é a mesma coisa? Então, a ordem, novamente, ela não é o quê? Importante. Mas aqui só para relembrar, professor, se eu não quisesse usar nem o arranjo nem a combinação, como que eu faria? Eu vou fazer assim, ó, 8 pessoas, aí ela vai apertar a mão de 7 pessoas, porque uma pessoa não vai apertar a mão dela mesma, né? Se eu fizer 8 vezes 7, eu tenho 56 cumprimentos. Só que aí, olha só, como aqui a ordem, tá vendo, ó, que não mudou, eu vou dividir por 2. E o 56 dividido por 2, eu tenho 28 cumprimentos no total. Ou também você poderia utilizar uma das formas que a gente já viu, tá beleza? O nosso quarto e último exercício, André, Beto, Carlos, Daniela e Eliana realizaram uma competição de corrida valendo posições para os 2 primeiros lugares. Olha só para os 2 primeiros lugares. Quantos são os resultados possíveis para compor o pódio com os 2 primeiros lugares? Então, olha só, eu tenho quantas pessoas aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho 5. E aí, desses 5, olha só, eu quero tomar só 2, os 2 primeiros lugares. E a ordem não vai ser importante, porque ele não falou, ó, eu quero saber quem é primeiro e quem é segundo. Quantos são os resultados possíveis para compor com o primeiro e segundo lugar. Então, aqui de novo eu tenho uma combinação de 5, escolhe 2. Se é uma combinação de 5, escolhe 2. 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial também, tá ok? E aí eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parou porque eu vou cancelar, olha só. Tem um 3 fatorial. Professor, o que é 2 fatorial? 2 vezes 1. E aí vai cancelar o 3 fatorial com 3. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 dividido por 2, eu tenho 10 resultados possíveis. E aqui nós vamos finalizar, possíveis, né? E aqui nós vamos finalizar o nosso módulo 3. Muito obrigado, galera.